convido agora o professor Douglas Roberto de Almeida Batista, que falará pela Convenção Geral das Assembleias de Deus. O professor Douglas Roberto é bacharelado em Pedagogia e Teologia, mestrado em Ciências das Religiões, doutorado em Teologia, licenciado em Filosofia, especialista em Docência do Ensino Superior, é presidente das Assembleias de Deus no Distrito Federal e dada a Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil. É presidente da Sociedade Brasileira de Teologia Cristã Evangélica e do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. É diretor-geral do Instituto Brasileiro de Teologia e Ciências Humanas e editor-geral da Rede de Estudos Pentecostais Assembleia. Excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, relatora da DPF 442, demais autoridades, expositores, auditório. Represento nesta audiência pública a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB. Nossa instituição é constituída por cerca de 100 mil pastores, entre consagrados e credenciados, e nossas igrejas comportam 22 milhões de brasileiros, entre membros e congregados, nos mais de 100 mil templos-sedes em todo o território nacional. Estes dados caracterizam a elevada representatividade das Assembleias de Deus na sociedade brasileira. Reiteramos nesta exposição, excelentíssima ministra relatora, que esta ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442, que pretende legalizar até a 12ª semana da gestação o assassinato de ser indefeso e inocente no ventre da mãe, não merece prosperar. Provavelmente a expressão que utilizei não seja politicamente correta, mas é exatamente acerca disso que trata esta DPF, a busca de autorização legal para matar inocentes no ventre materno. A Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil se manifesta contrária pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, porque o direito à vida não pode e não deve ser violado. Arrebata-se da Carta Magna em vigor a garantia à dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à vida, demonstrando dessa forma a desmesurada importância que o Constituinte originário concedeu ao direito à vida. Assegura a já explicitada Constituição Federal, promulgada em 1988, no caput do artigo 5º, que, abre aspas, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade da vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Fecha aspas. Desse modo, seguindo os parâmetros constitucionais, o Código Civil, promulgado em 2002, ao tratar da, entre aspas, personalidade e da capacidade, com conceitos interdisciplinares da medicina e da biologia, garante a proteção à vida desde a concepção. Além disso, o Código Civil legisla por meio do artigo 2º que, abre aspas, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Por outro lado, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como norma de hierarquia supralegal, assevera no artigo 4º, inciso 1, que, abre aspas, toda pessoa tem o direito que se respeite a sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Fecha aspas. Não obstante, militantes da cultura da morte questionam quando ocorre o início da vida. Contudo, a embriologia já esclareceu o apontado, porque empiricamente a vida tem início com a fecundação do espermatozoide, gameta masculino, com o óvulo, gameta feminino,
formando uma nova célula, um novo ser, zigoto. Expositores pró-aborto afirmam que não é possível, por meio da ciência, definir o início da vida. Então, com a devida vênia, aos indecisos e inseguros, cabe a aplicação de um preceito fundamental do direito. Na dúvida, pró réu. E que fique claro que o réu aqui é a verdadeira vítima, isto é, o ser vivo, inocente e indefeso no ventre da mãe. Quanto ao já citado artigo do Código Civil, a douta civilista Maria Helena Diniz o interpreta do seguinte modo, abre aspas, embora a vida se inicie com a fecundação e a vida viável com a gravidez, que se dá com a nidação, entendemos que, na verdade, o início legal da consideração jurídica da personalidade é o momento da penetração do espermatozoide no óvulo. Fecha aspas. Desse modo, douta ministra, fundamentados em tais dispositivos legais, arruaza-se com excelência o pretérito do início da vida, ou seja, na fecundação dos gametas. Portanto, a prática de abortamento, assassinar um inocente e indefeso ser no ventre da mãe, é atentado contra a inviolabilidade da vida e um insulto à dignidade da pessoa humana. Para nós, excelentíssima ministra relatora, data vênia, o ordenamento jurídico é claro, isto é, o direito à vida não pode ser mitigado por qualquer outro direito, haja vista que todos os demais direitos são oriundos do direito à vida. Aliás, todos os aqui presentes, os que defenderam e os que ainda vão defender o abortamento, só podem fazê-lo por estarem vivos, por não terem sido vítimas do aborto praticado de suas respectivas mães. Por isso, reitero, o direito à vida não pode ser mitigado. No entanto, preocupa-nos as demandas judiciais disfarçadas de progressistas, mas que na realidade estão permeadas de viés ideológico, político, partidário. Igualmente, estamos apreensivos com os excessos advindos da cultura jurídica pós-positivista, que busca ir além da legalidade, que ultrapassa a letra da lei, permitindo ao julgador tornar-se simpatizante de ideologias e assim emitir juízos valorativos, a fim de atender aspirações de supostos direitos de militâncias diversas que afrontam e desrespeitam os direitos fundamentais descritos no texto constitucional. Não existe, ministra relatora data vênia, preceito fundamental para matar inocentes. O preceito é pelo direito e pela inviolabilidade da vida. Em segundo lugar, esta DPF não merece prosperar porque o abortamento está em desacordo com a moral razoável dos brasileiros. Indiscutivelmente, a prática do abortamento é ato reprovável para a maioria da sociedade brasileira. Revela o censo de 2010 que mais de 85% dos brasileiros professam a fé cristã. E o ato de tirar a vida de outrem, seja de um embrião, feto, criança, jovem, adulto, idoso, saudável ou doente, é atentado à lei da ética e da moral cristã, pois viola o 6º mandamento do decálogo bíblico que diz, não cometerás assassinato. Discute-se que a questão em debate não pode ter parâmetro religioso e que somos fundamentalistas, fanáticos, extremistas, dentre outros termos pejorativos, simplesmente porque insistimos em defender a cultura judaico-cristã. Diante disto, eu me pergunto, desde quando que ter convicções religiosas, acreditar em Deus e ter a vida pautada na ética e na moral cristã tornou-se um ato criminoso nesta nação? O Brasil não é um país totalitário, socialista, fascista, marxista ou ateu. Vivemos em um Estado democrático de direito, em que a liberdade de pensamento, liberdade de expressão, de consciência e de crença nos são assegurados pelo texto constitucional e requeremos que nosso direito seja respeitado. Não obstante, apesar das investidas de desconstrução dos valores, é inegável que o tema abortamento